Já pode. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Dia 18 de julho de 2024, 15 horas e 42 minutos. Estamos iniciando a 7ª reunião da SEI, intitulada SEI do Hacker. Presentes o vereador Eduardo... Estava pegando o papel aqui, Eduardo Borgo. Não era que eu precisava ler o seu nome, não, que eu parei para pegar o papel. O vereador Edson Miguel, o vereador Marcelo Afonso. Presente também, e agradeço a presença do Dr. Marcos Rios, que aqui representa a nossa gloriosa OAB, e também presente a vereadora Estela Almagro como convidada. Não vejo mais nenhum... o vereador Guilherme Berriel também está presente. O vereador Júnior Rodrigues também se faz presente neste momento. O vereador Marcos Antônio de Souza, que é o relator desta SEI, nos enviou um ofício, e eu vou ler o ofício. Prezado senhor, pelo presente venho, por meio desta, informar que, devido a motivos de saúde, não participarei da reunião da SEI na data de 18 de julho de 2024, e que, na sequência, pegarei as informações desta reunião através da TV Câmara Bauru. Sem mais para o momento, colocamos nosso gabinete à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveitamos para renovar protestos de estima e consideração. Eu estou dando ciência a todos, penso que talvez já não seja do desconhecimento de ninguém, que, por força de orientação e recomendações expedidas pela Promotoria de Justiça Eleitoral de Bauru, a mesa da Câmara entendeu por bem acatar, pelo menos por hora, aquelas determinações, e, por conta disto, nós não estamos gravando ao vivo, diretamente para o público, esta sessão da SEI. As audiências públicas aqui estão sofrendo, no momento, essa restrição de não poderem ir ao ar por essa determinação. Temos uma reunião amanhã com o doutor promotor de Justiça Eleitoral, justamente para esclarecer melhor qual é o alcance das determinações que vieram, ou recomendações, vamos chamar assim, que vieram de lá. Até onde nós não podemos e a partir de onde nós podemos. Mesmo porque isto é enviado à mesa diretora e quem toma decisões em cima disso é a mesa diretora. Agora, os vereadores continuam livres para agir da forma como entenderem melhor. Então, eu estou vendo aqui que já há vereadores se preparando para gravar esta reunião. Não tenho como impedir isso. Isso é uma iniciativa pessoal do vereador que eu respeito. Cada um assuma as suas próprias responsabilidades. Não há clareza sobre proibição disso, portanto, o vereador que tomar a decisão de gravar está agindo por conta própria e a gente deve respeitar. Eu vou fazer um resumo, como costumo fazer, em que pé estamos nesta SEI, para ir darmos sequência ao que vamos fazer aqui hoje. Então, apenas para a atualização dos senhores, algumas destas coisas são repetitivas porque ainda permanecem no aguardo de uma definição. Expedimos ofício à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal de São Paulo, em 19 de junho,
reencaminhamos o ofício em 11 de julho, mas ainda não recebemos uma resposta formal. Enviamos ofício ao senhor Valmir Henrique Vitorelli Braga, verificação de disponibilidade para sua oitiva, conforme eu já esclareci, para evitar que ele diga que no dia e hora que nós designarmos ele não pode, nós pedimos que ele, então, nos dissesse que dia e que hora que ele poderia estar disponível para ser ouvido aqui na SEI. Isso foi expedido em 1º de julho, não houve resposta até o presente momento. Expedimos um ofício ao senhor Felipe Garcia Pimenta, que atua na Delegacia de Polícia de Araçatuba, com a mesma intenção de que ele informasse qual a sua disponibilidade para ser ouvido, ainda que online, por esta SEI. E o senhor Felipe enviou uma resposta aqui, que, na sequência, eu vou pedir ao vereador Borgo que faça a gentileza de ler. Expedimos também ofício à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, solicitando informações do usuário que acessou o Divulga Candi. Fizemos isso em 5 de julho, mas também não há resposta. Enviamos ofício à juíza da 2ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores. Solicitamos acesso aos autos do feito número 15.06.199.2022.8.26.0032. Fizemos isso em 10 de julho e também não temos ainda resposta formal. Enviamos ofício ao doutor Mauro Gabriel, que é o delegado-diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, DEINTER 10, requerendo fosse expedido o mandado de busca e apreensão do aparelho telefônico celular do policial Felipe Garcia Pimenta. Ele respondeu o e-mail que nós enviamos a ele, enviamos por e-mail, enviamos por ofício, informando que encaminhou o ofício à 10ª Corregedoria Auxiliar de Araçatuba para a providência, considerando que lhe é conferida a atribuição de promover privativamente a apuração das infrações penais e administrativas atribuídas a policial civil. Enviamos um ofício ao Banco Central do Brasil, solicitando informações detalhadas sobre instituições bancárias, agências e números das contas que estão ou estiveram na titularidade do senhor Valmir Henrique Vitorelli Braga no período que especificamos. Esse ofício foi enviado no dia 16 de julho e ainda não temos resposta. Por fim, enviamos ofício ao doutor Luciano de Barros Faro, que é delegado regional de polícia de Bauru, requerendo fosse expedido o mandado de busca e apreensão do aparelho telefônico celular do senhor Valmir Henrique Vitorelli Braga. Até o presente momento também não temos resposta. Então, vou solicitar agora ao vereador Eduardo Borgo que, por gentileza, leia a resposta que recebemos do senhor Felipe, lá de Araçatuba, a propósito do pedido que fizemos a ele de indicar a data e horário para ser ouvido aqui na nossa comissão. Pois não, senhor presidente. Felipe Garcia Pimenta, RG número tal, escrivão de polícia, lotado no SECOD DEIC DEINTER 10 de Araçatuba, venho, através do presente, prestar minha versão sobre os fatos, onde estou sendo injustamente acusado, deixando claro de que as informações aqui constantes poderão ser confirmadas nos inquéritos policiais que forem instaurados contra Patrick César Brito. Conforme é de conhecimento de vossas excelências, o ofício número 9 de 2024, DALC Hacker, solicita que eu informe uma data para a realização de uma oitiva, mas esclareço que, devido à natureza do meu serviço e à necessidade de discrição que ele exige, e pelo fato da SEI se dar de forma pública, não desejo expor ainda mais o meu nome e minha imagem de forma desnecessária, como já vem acontecendo há algum tempo, ainda mais sofrendo acusações de crimes e fatos que não cometi. Além disso, vale destacar que no exercício do direito da minha defesa será necessário fazer citações
sobre informações que se encontram sob segredo de justiça. Em razão disso tudo, prestarei alguns esclarecimentos por meio deste canal de comunicação e, caso julguem ser necessário esclarecimento de outros pontos, estarei à disposição a prestá-los. Lembrando, é claro, que sou responsável e respondo pelos meus atos e não tenho como responder pelo que outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Primeiro ponto a esclarecer é o fato de que eu e o Valmir não temos nenhum grau de parentesco, diferente do que vem sendo difundido massivamente, visto que para sermos considerados meio-irmãos, deveríamos ter um pai ou uma mãe em comum, e não temos. Nossa única ligação é a de que meu pai e a mãe dele se casaram, e isso se deu quando eu já não morava com o meu genitor, ou seja, meu contato com o Valmir foi e é mínimo, e não temos essa proximidade e intimidade que principalmente as mídias estão tentando fazer parecer, para manter uma narrativa política favorável a elas. Em relação à denúncia feita por um criminoso foragido de que eu havia apresentado ele a Valmir e de que eu havia realizado pesquisas em um sistema institucional e fornecido a ele, não são verdadeiras. Inclusive, como é de conhecimento de vocês, já fui investigado pela Corregedoria e a conclusão, com aval do Ministério Público e com a determinação de arquivamento pelo Poder Judiciário, é de que eu não cometi esses atos. Tenho visto muita desinformação em relação à extração dos dados do meu aparelho celular no que diz respeito ao uso da ferramenta UFED da Cellebrite, principalmente alegando que meu aparelho teria sido extraído em um software ultrapassado, enquanto de outro policial havia sido enviado ao DIPOL para ser extraído pelo Cellebrite Premium. Antes de esclarecer os fatos, desejo salientar que possuo certificação pela empresa Cellebrite para o manuseio de suas ferramentas e que o que será esclarecido por mim foi informado pelos próprios instrutores da Cellebrite durante o curso que participei. Realmente, o celular do agente policial Edson Luiz Rodrigues foi encaminhado ao DIPOL para extração, enquanto o meu foi extraído, salvo engano, pelo Núcleo de Perícia Criminalísticas de Araçatuba. E isso se deu exclusivamente pelo fato de que eu, voluntariamente, forneci a senha de meu aparelho celular para a Corregedoria, enquanto outro policial se negou a fornecer a senha de acesso de seu aparelho, impossibilitando assim que a análise e a extração fossem realizadas diretamente aqui na cidade de Araçatuba. Diante disso, vale esclarecer a diferença entre o software UFED e UFED Premium, e para isso irei expor de maneira superficial a forma que eles funcionam. Para que o software possa realizar a extração e a recuperação de dados dos aparelhos, ele precisa de acesso ao sistema operacional. No caso de smartphones, basicamente iOS e Android. Caso isso não seja possível, a extração trará somente dados raros, como, por exemplo, os encontrados nos SIMs. Para ter acesso ao sistema operacional, o aparelho deve estar desbloqueado, entre parênteses, sem senha de acesso, fecha parênteses, e esse desbloqueio em aparelhos mais recentes só é possível por meio do UFED Premium, e isso se dá puramente por segredo industrial, visto por se tratar de um meio de segurança dos smartphones, qualquer falha de segurança é prontamente corrigida e a Cellebrite, ao descobrir uma falha de segurança explorável em smartphones, não disponibiliza essa informação para todos os seus clientes, justamente para que a chance de vazamento desse dado sigiloso seja pífia, motivo pelo qual somente o DIPOL recebe uma versão que possibilita o desbloqueio de aparelhos mais modernos. Tirando esse fato de que o UFED Premium é capaz de quebrar a senha de aparelhos modernos, o resto de suas funcionalidades são exatamente iguais ao do UFED normal, que também realizam a extração e a recuperação de dados, inclusive as atualizações do software se dão de forma remota pelo portal da Cellebrite para todos os produtos da empresa, o que deixa claro que o meu celular não foi extraído por um sistema ultrapassado, como eu vi algumas pessoas dizerem. Resumidamente, se a pessoa coopera com a investigação e fornece a senha de seu aparelho para que o software tenha acesso e realize a extração e a recuperação de dados, não há necessidade de que o aparelho seja submetido ao UFED Premium. Agora, caso a pessoa não coopere e não forneça a senha, aí se faz necessário um encaminhamento para que o software quebre a senha e só assim seja capaz de realizar a extração e a recuperação dos dados. Também foi dito que não foram recuperadas conversas apagadas no meu aparelho celular, e esclareço que isso se dá simplesmente pelo fato de que eu não apago as mensagens. Inclusive,
Desde o começo me coloquei à disposição para fornecer as minhas conversas com o Patrick, e caso tenha interesse, me coloco à disposição para fornecê-las à SEI, apesar de que acredito que os senhores já tiveram acesso a elas. Apesar de colocar essas conversas à disposição, esclareço que no momento não possuo elas, visto que após meu aparelho celular ser apreendido pela Corregedoria, eu estou usando um novo que não tem as conversas. O aparelho que possui as conversas ainda encontra-se em poder da Corregedoria. Inclusive, tomei conhecimento de que a SEI solicitou que fosse realizada a busca no C-Code, para a apreensão do meu aparelho celular, mas, como dito acima, acredito que tal busca seria infrutífera, tendo em vista que ainda não recuperei o aparelho e que o aparelho que uso atualmente era do meu filho, ou seja, não possuo e nunca possuiu qualquer conversa de interesse para investigação. Pois não, presidente. Desculpa. Só para não perder a oportunidade, essa mensagem dele chegou exatamente no momento em que eu estava preparado para assinar o ofício pedindo que fosse feita a busca e apreensão. Ao ler, e ele dizendo vai ser inútil porque não está comigo, está com o C-Code, eu acrescentei no ofício, refizemos o ofício e acrescentei no ofício que a apreensão devia se dar com ele ou onde estivesse no C-Code. Portanto, isso aí não nos impediu de tentar a busca e apreensão. Só isso. Perfeito, presidente. Prossigo. Em relação às minhas conversas com o Patrick, os senhores poderão observar que nunca pratiquei nenhum crime. Muito pelo contrário. Lá temos 2 trechos demonstrando que ele pediu para que eu realizasse pesquisas para ele e eu me neguei nas 2 ocasiões. Além disso, em outro trecho, ele mesmo fala que eu não estou envolvido em nada. Se não bastasse, ele mesmo deixa claro que nunca fui informante da polícia. Além desses pontos, desejo esclarecer que acredito que os senhores estão sendo levados, ao menos parcialmente, a erro por esse criminoso. Digo isso pelo fato de ter visto algumas citações sobre o inquérito 42, enquanto as informações que acredito serem de maior importância para o caso em questão estejam no inquérito 43, que eu não vi em momento algum ser citado, até porque nele constam algumas informações que Patrick não tem interesse que chegue ao conhecimento dos senhores. O inquérito 43, que de início tramitou na DEIC e depois na Corregedoria, revela a trama entre o policial Edson Luiz Rodrigues, abre parênteses, que não faz e nunca fez parte da equipe do C-Code, fecha parênteses, e o Patrick. E lá demonstra que eles atuaram juntos por mais de 1 ano cometendo crimes. Naquele inquérito, é possível concluir também que Patrick não é hacker, como ele diz ser. Na verdade, ele é um estelionatário virtual que somente conseguiu invadir contas de pessoas pelo fato do Edson passar o login e a senha dos alvos para ele. Logins e senhas que o policial localizava em celulares apreendidos. Inclusive, aconselho os senhores a terem muita cautela com relação aos crimes que ele diz ter cometido, pois muitos deles podem nem ter existido ou ainda terem sido praticados por outras pessoas, e ele está assumindo a autoria somente para manter a narrativa dele a mais convincente possível. No caso mesmo da invasão das redes sociais da vereadora Estela, eu acredito fortemente que não foi ele quem fez, pois até porque ele não possui capacidade técnica alguma para esse tipo de serviço, visto que todas as invasões que ele praticou ocorreram por ter acesso a login e senha ou ainda usando engenharia social, enganando a vítima para que ela fornecesse acesso à conta. Tanto é verdade que, quando pediram detalhes e provas dessa invasão, o Patrick não forneceu. Em determinado momento, também vi que Patrick diz ter todas as conversas dele com o policial Edson. Inclusive, teria disponibilizado o trecho dela. Seria interessante que solicitasse o conteúdo integral dessas conversas. Lá, os senhores encontrariam muitas informações de relevância e entenderiam que, na verdade, o Patrick se alinhou com o policial Edson para o cometimento de diversos crimes. Ainda em relação à ligação entre Patrick e o Edson, segue anexo o documento do delegado divisionário que colocou o policial à disposição por conta dos crimes cometidos em conluio com o Patrick. Vale ressaltar que Edson era policial de extrema confiança do delegado divisionário e, apesar de não fazer parte do C-Code, era o único policial de fora que tinha acesso irrestrito àquela sala. Com isso, por analogia, podemos concluir que, se tivesse qualquer prova de que eu tivesse cometido qualquer desvio funcional, eu também teria sido colocado à disposição, visto que meus superiores não toleram qualquer tipo de desvio cometidos por seus policiais.
Em relação às pesquisas realizadas pelo sistema institucional em nome de Nelson, tomei conhecimento por meio da imprensa e da corregedoria de que foram realizadas em 3 dias consecutivos. E, por trabalhar em escala de 12/36, dia sim, dia não, não seria possível que eu estivesse na delegacia durante todos esses dias. Ainda sobre os dias das pesquisas, 13, 14 e 15 de junho de 2021, tomei conhecimento de que, em análise às conversas recuperadas entre Patrick e Edson, fica claro que eles conversavam sobre isso, e ainda é possível identificar que há uma troca de arquivos entre eles em horários compatíveis com os das pesquisas. Além disso, tomei conhecimento de que o policial Edson, nesse mesmo contexto fático, fala para Patrick que, abre aspas, não pode deixar rastros, fecha aspas, além de, em outro momento, encaminhar dados de um processo em nome do jornalista Nelson Gonçalves e debocham dele e o ofendem verbalmente com palavras, demonstrando assim que estavam agindo juntos nesse caso, e, inclusive, evidenciando o fornecimento de dados do Nelson. Novamente, tudo isso se encontra devidamente demonstrado no inquérito 43, ou seja, justamente no período das pesquisas, existe uma conversa entre Edson e Patrick sobre o jornalista, bem como a troca de arquivos entre ambos e frases dizendo que não podem deixar rastros. Causa-me espanto o fato de que, aparentemente, os senhores ainda não perceberam que o Patrick é um mentiroso quanto mais, visto que, desde o começo, ele entra em contradições e não vejo isso ser destacado. Nota-se que Patrick, desde o início, ao tomar conhecimento de que algum fato, através do que é juntado aos processos, amolda seu discurso ao que foi desmentido com fatos e provas. Entre essas contradições, podemos destacar que no começo ele dizia não ter tido contato com a prefeita, mas nessas últimas falas ele afirma categoricamente que trabalhou para ela. Chama a atenção também o fato dele citar somente agora esses 162 mil, sendo que no começo ele dizia ser apenas 1.400. E isso se deu pelo fato de que provavelmente ele nem tinha conhecimento de que apareciam esses apontamentos no nome de sua avó, visto que esse tipo de movimentação normalmente se caracteriza ou por erro bancário ou por algum uso indevido da conta por algum funcionário do banco e que Patrick tomou conhecimento somente por meio do inquérito e resolveu usar isso, mais uma vez, como suas narrativas mentirosas. Eu quero esse erro na minha conta. Perdão. Além disso, desde o começo da investigação, Patrick mente sempre usa argumentos como de que vai guardar as provas e só vai apresentar na delação. Isso é mentira, até porque ele não possui os requisitos para a delação. Ele ainda mantém essa narrativa com a intenção de ganhar tempo para que possa fabricar provas, assim como fez com uma investigadora, onde ele criou conversas falsas com ela, fingindo que ela estaria passando informação para ele. Mas ficou provado no inquérito 43 que as conversas eram montadas e que quem havia passado aquelas informações para ele havia sido o policial Edson. Outra mentira dele sobre falar que tem provas e, na verdade, não ter nada, é com relação ao laboratório Lâmina, que ele diz ter invadido o sistema. Primeiro que essa invasão nunca aconteceu, até porque o aparelho que possui os documentos de interesse para a investigação não é conectado à internet, impossibilitando assim qualquer tipo de acesso remoto, até mesmo se um hacker de verdade tentasse invadir. Segundo, que quando interpelado pela autoridade policial em uma oitiva, ele afirmou que possuía as provas em seu computador. Então a autoridade solicitou que ele apresentasse, mas então ele disse que o computador estava sem bateria. Novamente a autoridade insistiu e a mentira chegou a um ponto tão absurdo que, para mantê-la, ele chegou a dizer que não tinha tomado o apartamento que ele morava. Isso tudo gravado em vídeo, como é de praxe, é feito nas oitivas. Outro ponto que vale destacar é em relação ao DivulgaCand, sistema de onde teriam sido tirados os documentos dos vereadores. Não vi a solicitação dos perfis que acessaram os dados dos candidatos nos requerimentos feitos pela SEI. Caso não tenha sido feito, acredito que traria uma informação de grande interesse indicando quem forneceu esses dados ao Patrick. Acredito que os senhores tenham tido acesso a diversas provas no acesso aos processos que obtiveram liberados pela Justiça, mas mesmo que não tiveram, tenho conhecimento de que ao menos alguns dos senhores seguiram carreira em instituições renomadas, e com isso posso deduzir que possuem um nível de consciência e bom senso suficiente
para conseguir enxergar o absurdo que é imaginar que realmente haja uma trama envolvendo autoridades do nível de delegados, promotores e juízes que estariam arriscando suas carreiras profissionais para, nesse caso em específico, estarem protegendo um escrivão sem qualquer tipo de influência, seja profissional ou policial. Acredito que os senhores consigam enxergar que Patrick está enganando Vossa Excelência e que não há um conluio em Araçatuba para me proteger. Mas quem, na verdade, está se esforçando demasiadamente para blindar um policial que cometeu desvio de função e diversos crimes, inclusive os de repercussão aí em Bauru, é o próprio Patrick. E isso está devidamente demonstrado no inquérito 42 e principalmente no inquérito 43. Se o Patrick não quisesse esconder o policial Edson, e se estivesse falando a verdade, ele diria o seguinte, abre aspas, para provar que eu falo a verdade, não foi só com o Pimenta que eu cometi os crimes, foi com o policial Edson também. Inclusive, tem aqui conversas com o Edson sobre o caso de Bauru, que também fez pesquisa para mim sobre o jornalista, fecha aspas. Mas, na verdade, ele faz o contrário. Ele omite isso e fala que eu passei os dados para ele, imputando a mim condutas que, na verdade, foram praticadas por Edson, conforme já dito anteriormente, e que estão demonstradas no inquérito 43. Vale destacar ainda que Patrick é um criminoso maldoso e não um justiceiro como gosta de se fazer parecer. Quando ele prevalece sobre a vítima, com informações privilegiadas, ele faz de tudo para levar a pessoa ao desespero. Não tem empatia alguma, chegando ao ponto de ameaçar divulgar fotos da filha da vítima nua na internet. Em outro caso, ele chegou a enviar fotos de cunho sexual da vítima para pessoas que estavam em um velório junto a ela, não respeitando nem mesmo uma situação como essa, e inclusive fez vídeo falando sobre esse caso e debochando da vítima. E isso tudo está provado nos inquéritos contra ele. Nota-se nas condutas de Patrick o desprezo pela vida humana, pouco importando as consequências irreparáveis que seus atos podem causar a terceiros. Em vários momentos é possível notar que sua única preocupação é o lucro, a vantagem patrimonial. Pelas suas atitudes, percebe-se que sua motivação é a ganância por dinheiro ou vingança, sendo que ele, além de praticar pequenos golpes, pratica extorsões e invasões, sempre com colaboração de terceiros. O Patrick está levando os senhores para um caminho sem volta, e isso está fazendo com que pessoas que não têm nada a ver com a situação sejam prejudicadas. Os senhores estão dando ampla repercussão a uma narrativa mentirosa do Patrick, sem antes buscar a verdade que se encontra, sobretudo, no inquérito 43, ou seja, que tem um policial, Edson Luiz Rodrigues, com representação de afastamento e com indiciamento pela prática de diversos crimes em coautoria com o Patrick, além de mostrar que todos os outros policiais não estão sendo investigados pelo fato de que não cometeram crime algum. Como dito anteriormente, essas acusações infundadas e mentirosas, bem como essa ampla exposição midiática, vem me prejudicando e prejudicando principalmente a minha família. Mais uma vez, quero deixar claro que não cometi nenhuma dessas condutas ilícitas em que sou acusado e, por essa razão, decidi esclarecer esses fatos. Mas, caso não seja suficiente, me coloco à disposição para novos esclarecimentos. E, se ainda não for o suficiente, podemos iniciar uma tratativa para que eu seja ouvido. Me coloco à disposição, desde que haja um termo de sigilo e que seja sem publicidade, visto os motivos expostos no começo desse documento. Assina Felipe Garcia Pimenta, presidente. Lido. Muito obrigado, vereador Borgo. Ainda prosseguindo nas informações, na sessão passada, na reunião passada, nós informamos que todos aqueles documentos que haviam sido enviados e que era uma quantidade muito grande para que a gente colocasse no papel, porque ficaríamos muitos volumes aqui, esclarecemos que fizemos uma mídia, está aqui, devidamente feita, a pedido do Dr. Marcos Rios, foi feito o backup disso aqui também, temos cópia, tá certo? Então, está aqui nos autos, está aqui também aquele índice a que eu me referi, para facilitar a consulta de qualquer um dos senhores, se quiser ver alguma coisa, tem aqui exatamente em que altura desse CD está aquilo que estará sendo procurado. Quero informar também que todo o depoimento do Patrick, feito aqui na reunião passada, foi devidamente transcrito
e está aqui nos autos inteiramente transcrito. Tá certo? Também pode, portanto, ser constatado. Está gravado, evidentemente, também no arquivo aqui da TV Câmara, mas aqui está inteiramente por escrito aquilo que foi falado naquela ocasião. Esse inquérito 43, a que o senhor Pimenta várias vezes se referiu, nós estamos prejudicados, porque a comissão temporária pediu para ter acesso a esse material, e isso foi negado pelo Juízo de Direito de Araçatuba. Então, não adianta, nós não temos conhecimento do conteúdo desse inquérito 43. Tomamos conhecimento dos inquéritos que vieram a seguir quando fizemos aqui a solicitação, e aí o juiz deferiu, mas deferiu para frente, não deferiu para trás. Então, o 43 continua sendo desconhecido de todos nós. Eu vou cumprir aqui, não é desnecessário, mas eu vou atender ao pedido. É uma delicadeza do vereador Marcos de Souza. O vereador Marcos de Souza fez questão de enviar e que nós dessemos ciência. Aqui está o atestado médico, onde o médico deu 14 dias para ele de afastamento do trabalho. Eu não acho desnecessário. A palavra dele para nós era mais do que importante. Se ele disse que estava prejudicado por questões de saúde, todos nós iremos entender. Mas ele fez mais do que isso. Ele enviou, inclusive, para nós aqui as receitas que o médico deu a ele, né? Foi um excesso de zelo da parte do vereador Marcos de Souza, mas mostra a maneira bastante transparente com que ele atua. Então, é só para registrar. Está confirmado que ele está devidamente afastado por questões de saúde. Vereador Borgo, eu tenho uma pergunta para fazer para Vossa Excelência. Eu estava fazendo a revisão aqui da ata da reunião passada para que nós possamos colher as assinaturas. E, num determinado momento da ata, está escrito assim: na sequência, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo informou que encaminharia ao presidente da Câmara solicitação de aditamento da Comissão Especial de Inquérito, a fim de abranger nas investigações os 9 vereadores desta entidade como sendo alvos de hackeamento, que tiveram cópias de seus documentos de identificação pessoal encaminhadas pelo hacker. Então, é hora de perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência tomou essa providência. Presidente, na última... Bom, eu não cumprimentei. Boa tarde a todos, os vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa, todos que nos acompanham nas suas casas. Presidente, eu fiz esse pedido de aditamento porque eu lembro que teve uma CPI onde, no final da CPI, foi pedido a quebra de sigilo telefônico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E entraram com o mandado de segurança, tendo a relatoria do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. E no relatório, na decisão do ministro, ele fala que a SEI, ela tem, a CPI, no caso, pelo princípio de simetria A6, que tem poder de autoridade judiciária, inclusive de determinar o afastamento de sigilo, porém, que naquela CPI, como já estava no final, não daria tempo. Então, que a SEI ela tem um objeto determinado, porém, os fatos conexos que vierem sendo levantados durante a tramitação da CPI ou da SEI, que eles também podem servir de alvo de investigação. Porém, o ministro Alexandre de Moraes ele cita que, para isso, seria necessário o aditamento do objeto da SEI. Então, o que acontece? Nós instauramos esta SEI para apurar o hackeamento da vereadora Estela e do Nelson Taberá. No decorrer dos trabalhos, nós tivemos a informação que mais 8 vereadores, além do vice-prefeito, teria sido hackeado, inclusive com a planilha apresentando os valores. Como são fatos conexos, fatos que foram descobertos durante a investigação, e seguindo a orientação do ministro Alexandre de Moraes, pelo aditamento da previsão, eu fiz esse pedido, seguindo a mesma métrica, com a assinatura de no mínimo 6 vereadores,
que seriam necessários 1/3, né, para a instauração da SEI. Então, eu também protocolei na DAO com esse mínimo de assinaturas. Conversei com o Dr. Rafael essa semana sobre essa possibilidade, essa previsão jurídica, ele ficou de dar o parecer nesse pedido de aditamento, e provavelmente ou está no jurídico ou está na diretoria de apoio legislativo, se já não foi juntado aos autos, mas já foi A nossa oficializado. secretaria recebeu alguma coisa? Ainda não. Então, Vossa Excelência não recebeu e nem nós recebemos, portanto, também ainda. Mas o que foi falado, acho que é verdade, é fazer a leitura na sessão. Então, provavelmente, agora na próxima sessão seja feita a leitura, mas por haver previsão do Supremo, acho que é o excesso de zelo, pode ser, mas para não alegarem depois, é a mesma coisa o inquérito policial, que Vossa Excelência, como promotor de justiça, tem essa expertise. O delegado instaura o inquérito policial para apurar fato determinado, mas no decorrer das investigações, os fatos conexos acabam sendo investigados também nessa mesma linha, a Comissão Especial de Inquérito. Mas se for formalizado, eu prefiro pecar por excesso. Vamos aguardar, então. Bem, Dr. Marcos Rios, na reunião passada, havia nos perguntado a respeito da oitiva do Pimenta e do Valmir, e eu tinha esclarecido a Vossa Excelência que nós oficiamos pedindo que eles indicassem dia e hora para serem ouvidos, para evitar que digam que não podiam no dia e na hora que nós determinássemos. Vossa Excelência ouviu aí agora a resposta do Felipe, dando a entender que não pretende ser ouvido, pelo menos por enquanto, né? Deu lá os seus motivos, mas diz que não pretende ser ouvido. Do senhor Valmir, não recebemos qualquer resposta, muito embora, repito, ele tenha recebido, nós temos o AR confirmando que ele recebeu o nosso ofício, mas não temos resposta. A respeito do que o vereador Borgo leu, eu queria acrescentar um detalhe, não é? É assim que nós estamos procedendo. Quando o Patrick pediu para ser ouvido, nós o ouvimos. E, ouvindo, nós tivemos oportunidade de fazer perguntas a eles, reperguntas, inclusive, tirar dúvidas e tudo mais, não é? Da mesma forma, nós queríamos ouvir o senhor Felipe e também o senhor Valmir, porque aí nós teríamos essa exatamente a oportunidade. O senhor Felipe optou por mandar um ofício e aí ficasse uma troca de ofício. Se nós tivermos alguma dúvida sobre alguma coisa que ele falou, nós vamos ter que oficiar para ele de novo, ele vai responder outra coisa para nós. E todos nós sabemos que nós temos prazo para poder fazer, dar andamento à nossa sessão. O ideal seria que ele aceitasse ser ouvido, dissesse tudo o que ele disse e mais alguma coisa, mas que nós tivéssemos a oportunidade de também fazer perguntas diretamente a ele. Não ocorreu isso, não é? E, portanto, é só para esclarecer para Vossas Excelências que ele mantém-se, pelo menos por enquanto, é o que ele afirma, não é? Porque ele também condiciona ser ouvido aqui na SEI em sigilo, né? A SEI é pública. A SEI é pública. Nós começarmos a fazer coisas desse tipo, vai ficar complicado. Ele será tratado com todo respeito, com toda a consideração, como nós tratamos todas as outras pessoas que nós pretendemos ouvir. Mas garantir a ele que vai fazer isso em sigilo, não me parece que seja, não sei a opinião de cada um dos senhores ainda, mas a mim parece que não seja conveniente. Presidente, eu acredito assim, no caso de ouvir o Felipe Pimenta, se tiver informações, por exemplo, sobre segredo de justiça, informações sensíveis que não estejam abertas ao público, eu entendo até que poderia ser ouvido de forma reservada em relação àquele determinado, uma investigação em andamento, por exemplo. Agora, ouvi-lo, eu não sei qual que seria o problema, porque o Valmir, por exemplo, ele está se negando em ser ouvido desde a comissão temporária. Então, primeiro o Valmir me dá uma nota na imprensa que ele era formado em Direito e que jamais ele iria contratar um hacker para cometer crimes. Foi público. Tá? Inclusive o Leonardo, aqui, assessor da prefeita, que acabou encaminhando essa nota à imprensa.
Aí depois ele depõe na corregedoria de Araçatuba e confessa que realmente contratou hacker. Por quê? Porque depois que viu os contratos de câmbio lá de Araçatuba, aí não tinha como negar, né? Então, quer dizer, opa, espera um pouquinho. Quando a gente começa a ver essas inconsistências, já começa a ficar estranho. Aqui no e-mail, por exemplo, do Pimenta, que, por sinal, 90% aqui ele traz fatos estranhos aí às nossas investigações. Tá? Se hackeou o presidente, se sei lá de quem, foto de pessoa nua, a gente não tem nada a ver com isso. Não é objeto dessa investigação. Ao que parece, o senhor Felipe ele se atentou mais em descredibilizar o denunciante, né, do que responder mesmo, que a gente tem interesse na resposta. Houve o hackeamento da vereadora Estela? Acho que tem ação judicial. Não tem mais o que... Sem dúvida. Houve o hackeamento do jornalista Nelson Itaberá? Isso é fato. Houve o uso indevido do Detecta de dentro do DEIC. Está provado, teve perícia. Tá? Então, quer dizer, o crime está provado. Nós precisamos chegar na autoria, e é óbvio que o depoimento do Felipe seria muito, muito, muito importante. E digo mais, do Felipe e do Valmir, e eu não descartaria até uma possibilidade, a gente teria que estudar isso aí judicialmente, de fazer uma cariação entre os dois, porque as versões são conflitantes. Por exemplo, o Felipe Pimenta disse aqui no e-mail que não tem envolvimento nenhum com o Valmir, que não conversa com ele, que não tem nenhum contato. Nós acabamos de descobrir aqui que o pai do Felipe foi o financeiro da campanha da prefeita Suelen Rosim. Então começa também a desmoronar. Opa, em princípio, olha, não tem ligação nenhuma com a prefeita, não tem ligação nenhuma lá com o Pimenta, são irmãos assim por parte de pai e de mãe. Agora a gente descobre que o pai do Felipe é o financeiro, foi o financeiro da campanha. Então, outra coisa, me perdoa, mas eu não consegui segurar a hora que eu estava lendo, a vereadora Estela também, pelo jeito, achou um absurdo. Quer dizer que aqueles 1.200.000 que apareceram na conta da avó do Patrick pode ter sido um erro de alguém do banco? Né, vereadora? Na minha conta não aparecem esses erros. Na minha conta aparece negativo. Né? Mas, enfim, eu acharia interessante ver a fórmula de ouvir o Felipe, mas eu gostaria sim. Muito obrigado. A propósito desses fatos estarem já provados e os crimes consumados, o próprio vereador Marcelo deu essa declaração na reunião passada. A propósito, eu vou agora ouvir os vereadores presentes. Doutor Marcos, o senhor poderia passar para o vereador Marcelo? A propósito de tudo isso que tratamos aqui hoje, vereador Marcelo. Não, para mim tudo bem. Temos que seguir. Ele está sempre frisando o inquérito 43, que nós não temos acesso. E volto a afirmar, nós temos que saber de Bauru. E as informações básicas, por mínimo que seja relevante, talvez, né, para eles, mas para nós a comprovação, nós temos que saber de onde veio. Então é isso que estamos esperando, né, até Bauru. Né, voltando a frisar, eu acho que é isso, fortalecer Bauru. Obrigado, vereador Edson. Hoje eu vou deixar a Estela. Vereador Estela, como convidada, se a senhora quiser se manifestar. Boa tarde, presidente. Pois não. Marcos, vereadores, imprensa, população que está acompanhando aí pelas redes, né, do vereador Borgo, a minha e de alguns outros, como convidado e como vítima, né? Só falta o autor da mensagem, né, o Felipe, compreender que contra fatos não há argumentos, não é? Ninguém tem dúvida de que eu fui hackeada. Eu tenho tanta certeza de que fui que fiz uma nota oficial sobre isso, vim para a tribuna da casa lá naquela oportunidade, quando ninguém nem sabia da existência, né, desse patuá todo, dessa celeuma toda, e de Patrick, nem de Felipe Pimenta, e nem do envolvimento de Valmir Vitorelli Braga, e muito menos que depois apareceria o pai do Felipe aí agora nos últimos dias como o financeiro da campanha da prefeita Suelen Rosim. Então, as peças estão se encaixando nesse jogo. Eu fiquei bastante aturdida também com a mensagem, porque, primeiro, ele faz um esforço, né, não responde o que nós queremos, não aceita vir falar como o Patrick o fez, não é? Deixa de forma muito inequívoca uma tentativa de desqualificação do outro policial.
né? No mesmo momento que ele dá uma salvaguarda para a instituição, não é? E a gente também defende as instituições, mas elas são compostas por seres humanos, e os seres humanos são falíveis por natureza. Então, seja no parlamento, seja nos executivos, seja no Ministério Público, seja na Polícia Civil, na militar, onde tiver ser humano, é possível, sim, que haja esse tipo de crime ou de escândalo. Agora, o que não pode é não apurar. Não é? Também percebi um foco exacerbado dele no inquérito 43, exatamente aquele que ele já sabe que nos foi negado acesso, e que traz fatos que não é da nossa conta. Não é? Nós não queremos saber até que ponto o Edson exagerou, ele, o hacker, não é? E qualquer outra figura desse processo. Nós queremos saber o que aconteceu com Bauru. E também me parece um esforço muito grande dele, que é lamentável, em tentar descaracterizar as relações de parentesco, né? Ele, eu não sei qual que é a formação acadêmica dele, mas ele não acredita, ele só, pelo jeito, só acredita no direito do sangue, né? Mas a afetividade para ele, o meu pai é casado com a sua mãe, não é? A gente tem uma relação de família, mas você não é nada meu. Essa tentativa de descolar talvez justifique que eles se entendam um pouco, né? Mas fazem algumas coisas juntos, porque o depoimento dos dois é completamente díspar sobre como o Valmir chegou ao Patrick e os contatos. O que conta para nós? Isso seria interessante que o Felipe tivesse coragem de vir aqui falar com a SEI, e de forma pública e aberta, porque esse é o papel da Comissão Especial de Inquérito. Porque lá no processo que o hacker apresenta, o dossiê do hacker, que ele está tentando descredibilizar, e aqui ninguém está batendo palma para quem hackeia ninguém, não. Né? E, inclusive, todos nós temos convicção de que ele cometeu um crime e que precisa pagar por ele. Ele próprio deixa claro isso. Cometi um crime e quero responder pela dosimetria do que eu cometi. E que outros também o façam. E nisso eu tenho concordância com ele. Tenho repulsa pelo que ele fez, condeno o que ele fez. Mas acho que há assertividade nessa conclusão. Que eu pague, mas que outros também paguem. Não é? E o hacker coloca lá o telefone do Valmir, conta os diálogos que teve com o Pimenta, que o Pimenta teve com o Valmir para chegar no telefone dele. E o hacker também nos dá o número do telefone, que era do PSC, né? Do partido que a prefeita estava naquele momento. E que o Valmir era da direção, que, aliás, numa zona de conforto escandalosa, continua sendo não só dirigente, mas tesoureiro no partido que hoje não só é o partido do presidente da casa, mas é o partido da prefeita Sueli Rosim. Não é? E ela, com naturalidade, tem dito só, não sei de nada, não vi nada, não é comigo, não conheço esse cara é um maluco. É bom que a prefeita, que o Valmir, que o Pimenta, que todas essas pessoas, esses personagens, compreendam que, criminoso ou não, ele está apresentando evidências. Não é? E hoje o Pimenta conseguiu acrescentar aqui um sonho na vida de todo mundo, né? Que aconteça um erro de 1,5 milhão na conta da gente e ninguém aparece para reclamar, não é? O dinheiro foi lá usado pela mãe, pela avó, pela irmã, não é? Mas está tudo bem, foi um erro. Né? Alguém fez um golpe, não, agora ele está achando outros criminosos, né? Servidores desses bancos, trabalhadores desses bancos, nem sei quais são os bancos, mas ele está tentando insinuar, isso é golpe. Alguém jogou o dinheiro lá para depois ser usado de alguma outra forma. Então, é triste, lamentável, mas só nos dá mais convicção do quanto a SEI é importante, a lucidez da condução pelo presidente Segala e pelos demais membros é importante para a cidade de Bauru passar esse caso nebuloso a limpo. Muito obrigado, vereadora. Bom, pois não, vereador Burgo. Quero só registrar uma parte desse e-mail aqui que me chamou muita atenção, onde ele diz, o Felipe Garcia Pimenta fala assim, o Patrick está levando os senhores para um caminho sem volta. Seria uma ameaça isso? Porque, sinceramente, presidente, o Alan de Abreu, da revista Piauí, que fez a primeira entrevista, foi incluído no inquérito, foi investigado. Advogados do hacker foram incluídos no inquérito e investigados. O Fleury foi incluído no inquérito, colocando a foto e os dados deles. Aí, quando vem aqui, o Patrick está levando os senhores para um caminho sem volta, quando é vir a ver, né, presidente, eu não sei se isso aqui é uma ameaça. Agora, se for, eu acho que o caminho não é esse. Só para deixar registrado e que conste em ata que eu me sinto ameaçado com esse e-mail. Doutor Marcos Rios gostaria de se manifestar sobre tudo o que aconteceu aqui hoje?
Senhor presidente, atualmente dessa SEI, senhores vereadores, imprensa, servidores da casa. Inicialmente, eu tenho uma dúvida relacionada ao CANDE, né? Aqui, divulga CANDE. Houve uma resposta, se não me falha a memória, que deveria ser endereçado o pedido para, acho que o tribunal. Isso foi feito? Foi feito. Para o Tribunal Superior Eleitoral. No resumo, nós manifestamos que ainda não temos resposta. Tá. Também justificar a ausência da doutora Márcia por motivos que ela tem de compromissos, né, assumido, por isso ela não pôde estar aqui presente. Eu também faria uma sugestão, né? Estou vendo que essa comissão está sendo muito tranquila, né, muito cautelosa em relação aos atos a serem praticados, sobretudo porque a presidência dessa SEI está sendo um profissional de experiência na área criminal e isso está sendo muito bem conduzido. Agora, quando se trata de uma apuração onde um membro menciona o outro, a sugestão seria o seguinte para a comissão: não seria interessante também convidar o outro policial que foi referido pelo Pimenta? Porque eu vejo assim, aqui não se está acusando ninguém por hora, até porque não tem relatório pronto, mas está sendo dada a oportunidade daqueles que foram referidos serem ouvidos, oportunidade de manifestar aquilo que se entende como sendo necessário. Ouviu-se o Patrick, ouviu-se de forma por escrita aí o senhor Pimenta, e ele se refere ao outro servidor, né, o senhor Edson, e que talvez, né, não sei, para que a comissão analise essa possibilidade de dar a esse senhor Edson a oportunidade também em querendo aqui comparecer e prestar suas informações. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nós podemos perfeitamente fazer isso, mas precisamos deliberar. Vereador Marcelo, o que Vossa Excelência acha dessa sugestão? O doutor colocou bem, né? Às vezes você é criticado sem defesa, eu acho que é isso. Ele só frisou do Edson, como se ele não tivesse culpa de nada. Então, até numa cariação, nem precisaria, né? Ele mesmo ia se expressar, eu acho que é excelente. Muito obrigado. Vereador Edson? É bom, estamos ouvindo. O senhor concorda? Concordo. Vereador Borgo, também? Então, secretário, fica aqui determinado a expedição também de ofício ao senhor Edson. Consta da comunicação que o senhor Felipe mandou que esse policial está afastado, não sei se ainda continua, porque isso teria ocorrido lá em 2022, né? Não sei, portanto, se ele está ainda em atividade, se nós vamos ter que tomar alguma providência nesse sentido, mas vamos procurar essa informação e fazer o mesmo tipo de convite. Se ele quiser comparecer aqui, para nós será ótimo. Se ele quiser ser ouvido, que marque, então, ocasião para que seja ouvido. Vamos fazer isso. Vereador Borgo. Presidente, eu tenho 2 requerimentos. O primeiro, eu requeiro a esta SEI que nós agendamos uma reunião no Instituto de Criminalística de Bauru para levantar essas informações a respeito das versões do Celebrite, do Premium, se realmente pode resgatar conversas apagadas, e também que nós oficiamos a empresa Celebrite para que nos esclareça essa dúvida. Se o Celebrite Premium, por exemplo, é o único que consegue resgatar as conversas, porque ficou uma dúvida em relação a isso, né? O Celebrite UFED, que é a versão de Araçatuba, ele consegue resgatar mensagens apagadas? Eu, pelo menos, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Pelo que consta aqui da resposta do escrivão do Felipe Pimenta, ele fala que o celular dele foi periciado em Araçatuba, pelo UFED, porque ele forneceu a senha. Já o do Edson foi para o DIPOL, porque somente lá no Premium teria essa tecnologia de quebrar a questão da senha. Então, eu acho que seria muito importante, primeiro, encaminhar um ofício à empresa Celebrate e para eles nos esclarecer essa situação. Quer dizer, todas as versões do Celebrite conseguem resgatar mensagens? Sim ou não? Qual a diferença de uma versão para outra, tal?
e também fazer uma visita, né? Isso aí nós podemos fazer durante a semana, no Instituto de Criminalística aqui em Bauru, para a gente conversar com o perito que atua nessa área do Celebrate. E também, presidente, eu vou pedir para oficiar o juízo de Araçatuba, ele nos permitiu acesso àquela medida cautelar de quebra de sigilo, de afastamento de sigilo do Pimenta, né? E nós tivemos acesso àquela investigação. Porém, o que me chamou muita atenção também é que não consta daquela cautelar a transcrição ou a degravação ou a cópia das mensagens extraídas do celular Felipe Garcia Pimenta. O delegado corregedor ele simplesmente fala, olha, não tem conversas que ligam ao crime, que ligam ao Patrick, apesar de mensagens trocadas, e se fosse de interesse do Ministério Público, que ele juntaria essas conversas. Mas espera um pouquinho, como é que o delegado faz essa análise e não o Ministério Público? Isso me chamou muita atenção. Então, eu tenho muito interesse em ter acesso a essas conversas, ainda que sob sigilo da SEI, mas eu peço para que oficie-se ao juízo, apesar, acho que já foi arquivado, no caso, oficiando o delegado de polícia corregedor da 10ª Corregedoria de Polícia de Araçatuba, para que nos forneça a íntegra das conversas ali levantadas. O Felipe Garcia Pimenta, ele diz que não apaga nenhuma mensagem. Nós vamos acreditar, né, na fala do policial, até porque nós estamos aqui num processo, né, um processo administrativo, mas mentira aqui nesse processo pode dar consequências, né? Então nós acreditamos na versão do Felipe Garcia Pimenta, mas eu peço que oficie-se ao delegado da 10ª Corregedoria para que nos encaminhe as conversas extraídas do celular do Felipe Garcia Pimenta, em especial aquelas trocadas com o Patrick Brito. São esses os requerimentos, presidente. Vereador Burgo, eu queria sugerir a Vossa Excelência, se me permite, qualquer diligência que a gente venha a fazer com qualquer tipo de celebrate precisa do aparelho telefônico. E nós estamos tentando obter os aparelhos telefônicos. Não, mas no Instituto de Criminalística ou através do ofício à empresa, é só esclarecimento. Não, eu entendi. Agora, esse aqui já foi extraído. Então, mas eu estou tentando dizer para Vossa Excelência que nós vamos nos antecipar e obter uma informação sobre o Celebrate que é uma mera satisfação nossa, porque se nós não obtivermos os celulares, nós não vamos poder submeter o celular a nenhum tipo de Celebrate. Mas aqui tem uma questão crucial. Por isso eu queria sugerir que nós fizéssemos informalmente essa visita e não oficialmente essa visita ao Instituto de Criminalística. Sim. Vamos lá, conversamos, procuramos saber, porque, de repente, pode ser inútil. Não vai fazer coisa nenhuma, porque não vai se obter coisa nenhuma, se for o caso, né? Então, é isso. Eu só altero na forma de requerimento como sugestão. Isso, ótimo. É isso que eu queria sugerir para Vossa Excelência. Eu acato como sugestão, eu acato sim, vamos lá, vamos conversar para procurar saber exatamente como funciona isso. Então, fica como requerimento apenas o ofício. Requerimento apenas o ofício à 10ª Corregedoria de Polícia de Araçatuba, auxiliar de polícia, para que nos forneça as conversas trocadas entre o Felipe Garcia Pimenta e o Patrick, que consta apontamentos nos autos da ação cautelar que... Eu vou fazer isso. Agora. Eu vou fazer isso. Com o presidente, não tem problema nenhum. Mas eu antecipo para Vossa Excelência, o ofício dirigido ao delegado, o delegado vai encaminhar ao juiz. Não tem a menor sombra de dúvida que ele vai encaminhar ao juiz. E, em princípio, os juízes agem assim, está arquivado, tá? Só desarquiva mediante fato novo. Se não tiver um fato novo, normalmente os juízes não desarquivam aquilo que está arquivado. Então, paciência, a gente oficia, mas também não posso garantir o resultado disso, não. É que como essas conversas elas não foram juntadas na ação cautelar,
eu entendo que não teria necessidade do desarquivamento. E como nós possuímos poder de autoridade judiciária, com a devida vênia, eu entendo que nós temos o poder de requisitar da Corregedoria para que forneça esses documentos sem precisar passar pelo juiz de Araçatuba. Pelo nosso poder de autoridade judiciária, acho que caberia uma requisição, ou, se quiser antecipar, uma solicitação, um requerimento, mas eu entendo que o delegado de polícia da Corregedoria teria o dever de nos fornecer essas informações. Não custa tentar. Podemos fazer assim, não custa tentar. Bem, senhores, mais alguma coisa da parte... O senhor me permite? Não, Eu claro. fiquei com uma dúvida. Quanto tempo tem de trabalhos da Comissão Especial de Inquérito? Vamos completar um mês. Mais 40 dias a casa nos informou. Mais 40? Está mais ou menos um pouquinho do mês. Sem a prorrogação, né? Poderia ser prorrogado por mais 30, então. Ah, não, então tudo bem. Eu estava com dúvida porque o atestado do vereador Marcos, que é relator, é de 2 semanas, né? Que significa que ele deve ficar afastado, inclusive, da Câmara, Mas- dos trabalhos da sessão. E vocês, a dinâmica de vocês enquanto comissão deve continuar naturalmente, né? Vereador, eu vou antecipar aqui o entendimento meu, com todo respeito ao vereador Marcos, mas eu também pretendo apresentar um relatório. Muito bem. Então, posso falar aquela frase, nada mais havendo a tratar? Muito bem. Nada mais a... Ah, sim. Isso é para o vereador Marcos, depois a gente vai informá-lo também que há um segundo relatório. A cada 15 dias, para apresentar um primeiro relatório... E quando completará os 30 dias para o próximo relatório? 26 de julho. Então, até o dia 26 de julho, o vereador Marcos deverá apresentar um novo relatório do andamento aqui da CEI. Isso vai ser devidamente lembrado a ele. Certamente ele sabe, mas vai ser devidamente lembrado a ele. Só uma dúvida, presidente. Como há o afastamento do vereador Marcos, e dia 26 é semana que vem, quantos dias de afastamento? 14 dias? 14. Esses 14 dias provavelmente vai ultrapassar o dia 26. Como é que fica nessa situação? É que no ofício que o vereador Marcos nos enviou, ele informa que vai procurar manter-se atualizado através dos registros que estão na TV Câmara. Mas independente dele estar afastado, então, o vereador Marcos vai apresentar esse relatório. Eu prefiro deixar com ele essa... Se ele precisar pedir uma prorrogação baseado nisso, etc., tal, prefiro deixar com ele. Vai que ele se sinta em condições... Está afastado porque, às vezes, não pode ter contato com outras pessoas. Talvez não esteja impossibilitado de fazer um relatório. Vamos deixar com ele para ele tomar essa decisão. É que caso não tenha nenhuma reunião nossa antes do dia 26, eu peço Vossa Excelência, também de forma informalmente, de entrar em contato com o vereador Marcos, se ele vai ter condições Sim. de apresentar. Se não, eu sugiro a nomeação de um relator ad hoc nesse momento de afastamento, para que a gente não acaba não infringindo nenhuma norma da CEI. Tá bem. De qualquer maneira, eu tenho que avisar Vossas Excelências que, como tem várias diligências pendentes, não adianta fazermos a convocação de uma nova reunião. Eu espero que compreendam o que estamos fazendo à medida que vão surgindo os motivos para tanto, tá certo? Então, nunca vai ser assim, avisado com uma semana de antecedência, serão sempre com 2 dias de antecedência, talvez, porque assim que recebermos alguma coisa, fazemos a convocação de uma nova reunião. Presidente, só para encerrar, eu gostaria de deixar registrado, até que constate-se em ata, o meu repúdio, tá, a censura que foi instaurada aqui nessa casa, proibindo a transmissão pela TV Câmara, que é uma das principais TVs Câmaras do Brasil, com um gasto muito alto, e proibir um parlamento de transmitir, tendo todos os instrumentos à disposição, mas proibir um parlamento de transmitir uma comissão especial de inquérito, com uma gravidade dessa, proibir audiências públicas, para mim isso caracteriza censura, e eu deixo aqui o meu repúdio ao que está acontecendo. Vereador Borgo, a bem da verdade, eu acho melhor
a gente aguardar a reunião de amanhã com o doutor promotor. Quem sabe a TV Cão esteja interpretando isso com excesso de preocupação ou de zelo, e lá fica esclarecido que não seja bem assim. Eu não sei. Então, antes de fazer esse tipo de... assinar embaixo do que Vossa Excelência disse, eu prefiro me reservar para aguardar o resultado da reunião de amanhã. Senhores e senhora, nada mais havendo a tratar, às 16h47, dou por encerrado essa 7ª reunião da SEI, chamada SEI do Hacker. Muito obrigado a todos.